Piscina sabe como é importante contar com serviços de qualidade. Por isso, nós da Brilhante Piscinas e Aquecedores estamos no mercado há mais de 25 anos, oferecendo tudo para piscinas e aquecimento solar. Brilhante Piscinas e Aquecedores. Tudo para sua piscina e aquecimento solar. Faça um orçamento na Brilhante Piscinas e Aquecedores. 33228917. Brilhante Piscinas e Aquecedores. Bateu aquela fome? Não sabe onde ir? Venha conhecer o Senhor Dog, o famoso e tradicional cachorro-quente, especial duplo, malucão e o mais pedido, lanche Senhor Dog. Atendemos no segundo piso do Shopping Royal Plaza, quiosque 302. Ligue 3338-3551. A partir de agora, chega até você Mensagem da Cruz, um programa da Comunidade Evangélica Deus Vivo, Rua Carlos Pavan, número 677, Jardim Portal dos Ramos, Londrina, Paraná. Apresentação, Pastor Wilson Dedim e equipe. Como posso me calar se vejo tanta gente sofrendo e somente o Evangelho tem poder para libertar? Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. E agora, para cantar comigo essa linda canção, quero chamar meu filho Nicolas Henrique. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim ele me abraçou. Oh, oh,
Muito bem, amados e queridos que estão nos acompanhando, que alegria poder estar falando com todos os amados. Pastor Wilson, conforme sempre eu digo, a gente saúda os irmãos sempre com aquela alegria, o prazer de poder estar falando com todos vocês. E dessa feita, queridos, receba então a preciosa paz do Senhor Jesus, lembrando que hoje é quarta-feira, dia 24 de setembro, é isso mesmo? A memória, a gente fala com a boca e a memória fica procurando as datas e os dias, mas a verdade é isso mesmo, querido. E hoje você está vendo um cenário diferente, conforme nós anunciamos no programa de ontem, que nós iríamos então transmitir o programa daqui do altar da igreja, aqui do púlpito mesmo, tá? E aqui está a competência aqui do Serginho, também do Vitinho, a competência aqui também do Lipe também, que está trabalhando nos bastidores, e parece que está a Nicole ali também, agradecendo essa equipe tão proativa, dinâmica, que sempre está nos auxiliando. Obrigado, Serginho, e todos os demais, louvamos a Deus. Agora, querido, para ficar bem melhor também, porque com eles estão bom, agora com vocês melhor ainda, olha quem está com a gente, e vai chegar mais pessoas aqui, para mim uma honra, uma alegria, convidamos o pastor Jurandir, obrigado mesmo, pastor Jurandir, daqui a pouquinho a saudação, pastor Jurandir, que é o pastor de Deus e Central, nós vamos falar muito aqui a respeito dos 32 anos do ministério, e o pastor Jurandir desde o começo, como sempre, está aqui, está aqui o pastor Júlio do meu lado também, trabalha com a gente aqui, ajuda a carregar sacos de pedra, às vezes parafusos, pregos, né, pastor? Mas carrega também, um de maçã. Está aqui com a gente, né? Alegria também, uma honra, meu irmão, pastor Natalino sempre com a gente também, veio no sábado, e permanece com a gente aqui todo o tempo. A gente está sentindo assim, falamos lá em casa, eu, pastor Vera, da alegria de você estar aí com a gente, vindo distante, então, para nós uma grande alegria. Ele é mais missionário do que é pastor hoje, tá? Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso também. E ele que trouxe também aqui o seu auxiliar, né? O companheiro lá, o pastor Jefferson Esprada, de Curitiba, que foi o pregador aqui do domingo, que bênção também, E está para chegar aqui o pastor André ainda, né? Estou no atendimento, mas creio que já o pastor André vai estar com a gente. Pastores, eu quero ver a saudação cada um de vocês. Pastor Jandinho, começar contigo. Bom dia, Pai do Senhor, muito honrado. Obrigado, pastor. Bom dia, pastor Wilson, também pastor Júlio aqui, pastor Natalino, pastor Jefferson, e a todos que estão acompanhando. Uma alegria poder estar aqui. Participamos antes de ontem também aqui do culto de celebração dos 32 anos da igreja, e estamos muito felizes, gratos a Deus e gratos por essa oportunidade, para esse bate-papo aqui na manhã de hoje. Muito bem, muito bem. Deixa eu só falar aqui, pastor Augusto Diniz, mandei para ele e disse, pastor, se puder nos acompanhe, disse, sim, pai, vamos estar acompanhando, se não estiver nos acompanhando diretamente aí de Angola, né, o nosso abraço, pastor Augusto, e todos os demais, onde quer que vocês estejam, obrigado por estar com a gente nessa programação, através do seu WhatsApp e do canal, você pode mencionar a tua fala, que na possibilidade vamos mencionar a tua fala, o que você está dizendo com a gente. Acredito que você também faz parte desses 32 anos e a alegria também é contigo, tudo bem? Pastor Júlio, bom dia, paz do Senhor. Bom dia, pastor Wilson, a paz do Senhor, pastor Jurandir, pastor Jefferson, pastor Natalino, Serginho ali na câmera 2, aqui o Vitinho na câmera 1, ali no estúdio, a Nicole e o Lipe, e você aí em casa. Que alegria, pastor, né? Parabéns à nossa mídia, que formato interessante, bonito. Já estou recebendo aqui elogio, que tem que passar para vocês aí, que foram aí os idealizadores, né, pastor Wilson, desse projeto aqui, dessa programação diferenciada hoje. E para você que está em casa, querido, nos ajude aí, compartilha, manda esse link para mais alguém, a alegria do nosso coração. 32 anos aí, mais uma novidade e marcando aí essa festa, pastor Wilson. Muito bem, muito bem. Pastor Natalino, bom dia, paz do Senhor, meu irmão. Bom dia, pastor Wilson, pastor Jurandir, pastor Júlio, pastor Jefferson, e a você que está acompanhando a programação. Hoje um cenário diferente, e eu também reafirmo parabéns para o Serginho, parabéns para o Câmera 1, parabéns quem está lá, o Lipe, né? E a Nicole.
É uma alegria muito grande estar aqui, pastor. Realmente você mencionou alegria nossa, é uma alegria que realmente é na alma, não é apenas no sentimento. Estar aqui fazendo parte de tudo isso que Deus está fazendo por ocasião dos 32 anos. É muita coisa temos que dizer. Vamos ter que marcar outros programas, havendo a possibilidade para a gente falar dos grandes feitos do Senhor. Mas enfim, pastor Jefferson, alegria te conhecer, saber tudo o que você passou para a gente em poucas palavras, o seu testemunho. Mas hoje, um pastor, um servo, trabalha ao lado do pastor Natalino, mora em Curitiba e está com a gente. Para mim tem sido assim um presentão de Deus, se eu posso usar essa expressão, nessa festividade de 34 anos. Por favor. Amém, bom dia, pastor Wilson, pastor Jurandir, pastor Júlio, pastor Natalino. O presente é nosso, pastor, de poder participar desta festa tão gloriosa e que derramamento, né? Nestes 4 dias, e hoje eu tenho certeza que Deus tem uma porção ainda maior para derramar sobre as nossas vidas. Para você que nos acompanha pela Web TV Deus Vivo, que Deus abençoe tua família, tua casa, e muitos irmãos nos acompanhando, já confirmando aqui, lá de Curitiba, pastor Wilson. Um abraço a todos os irmãos de Curitiba, que Deus abençoe você, Deus abençoe tua família, Deus abençoe a todos. Maravilha, maravilha, né? Graças a Deus. Eu estou vendo o pastor André chega. Pastor André, chega cá, tem uma cadeira para você aqui, e nós vamos daqui a pouquinho abrir aqui o quadro de perguntas, e claro, cada um tem a sua fala, e acredito que por mais que falamos aqui, ainda será assim bastante resumido. Mas eu quero dizer aos amados que estão nos acompanhando, a Deus Vivo 32 anos, e nós começamos essa festa, né, a comemoração, se eu posso dizer, no dia 20, né, no sábado, e é a primeira vez que estamos fazendo, pastor Andir, 5 noites seguidas. É uma experiência nova para mim. É fácil? Não é, porque o corpo cansa, aquela coisa toda. Mas uma das coisas que muito está me marcando é o povo. Todas as noites a igreja está completa. Ontem lotou-se então a igreja, né? Então a gente percebe essa alegria, essa comunhão gostosa. Eu quero também, pastor Jurandir, tecer aqui os agradecimentos, os pastores que estiveram, pastor Jurandir. Pode citar o nome deles, pastor. Exatamente, a gente lembra aqui do pastor Romualdo, né, que veio ontem. Eu vi aqui o pastor Wagner também ali do Jardim Leonor participando com a gente, pastor Luciano, que eu me recordo que esteve aqui do Jardim Santo Amaro, também o pastor Dorvai, né, esteve ontem com a gente, e pastor Natan, acredito que esteve aqui também, né, eu não vim no sábado, mas estiveram aqueles que participaram aqui no sábado, né? Então são muitos pastores da Deus Vivo que têm vindo para essa festividade e celebrando juntos, né? Celebrando juntos esses 32 anos, né? Eu creio que há uma palavra de gratidão no coração, né, de todos os pastores por essa história, né, que todos participaram, muitos deles praticamente desde o início, outros chegaram depois, mas todos respiram essa alegria, vivenciam essa alegria, e tem sido um tempo realmente muito marcante e maravilhoso, pastor Wilson. Exatamente, eu quero agradecer, claro, a todos que de forma, se eu posso dizer, direta e indiretamente, tem os bastidores que eu cito, né? Todos trabalhando para que essa festa pudesse de fato estar acontecendo porque encerra-se hoje. Aliás, já quero deixar o convite que o pastor Juliano Fraga já pregou ontem, vai pregar hoje, está ali no hotel, né? Inclusive escrevendo livros, tremendo mesmo, tá? Venha preparado, porque os livros de ontem se esgotaram e hoje não vai ser diferente. Então hoje às 20 horas, não fique de fora, tá? Você está convidado para estar participando com a gente aí. Muito obrigado a todos, né? Eu vou começar, vamos ver a saudação aqui do pastor André. Tem um microfone, chegou aí para você o microfone. Pastor André, estamos aqui conversando, está na saudação aqui ainda. Até chegar ao ponto de tirar a oferta, vai demorar um pouquinho, né? Fique bem à vontade. Pastor André, meu filho, alegria, uma honra. Pastor da igreja Restaure, está aí com a gente. Pastor André, você também esteve
acho que 2 noites, parece que é isso, inclusive te agradecendo, você veio com um grupo de louvor da Igreja Restaure. Bom dia, paz do Senhor, André. Bom dia, pastor Wilson, bom dia, pastor Jurandir, pastor Júlio, pastor Natalino, pastor Jefferson, né? Que alegria estar aqui com vocês nessa manhã. Corri aqui rapidinho, estava ali já em casa me arrumando e já querendo estar aqui pontual, mas desculpa o atraso. Mas que alegria poder estar aqui. Tive 2 noites, né? No sábado e na segunda-feira. E querendo ou não, fazer parte desse processo do ministério, da festa, 32 anos, é tão bom reviver memórias, né? Revendo aqui alguns pastores mais longevos, uns mais recentes, mas o importante, até complementando o que o pastor estava falando, é tão gostoso de ver no rosto das pessoas, né? A alegria de viver esse momento e tudo que está sendo semeado aqui nesses dias, as palavras, as pregações, a adoração, tem sido muito edificante. Fato é, 32 anos, uma igreja relevante para a cidade, no tempo que o pastor foi presidente, o pastor Jurandir, e todos os pastores que nos conectaram a essa época, nós temos muita alegria, seja o pastor Jurandir na Central, em Curitiba, aqui em Londrina, nós ficamos muito gratos a Deus, porque Deus, Ele nos conecta por causa do seu reino, e nada mais justo do que viver essa alegria entre irmãos, entre pastores, esses 32 anos, e eu assisti um pedacinho ontem, né? E eu sei que o senhor é bem tímido para algumas coisas, mas lhe honraram aqui a cidade, a Câmara dos Vereadores, se não me falha a memória. Isso. Então, nós ficamos gratos a Deus, mas é porque a igreja tem feito diferença onde ela foi plantada. Muito bem colocado as tuas palavras também, pastor André. Eu vou começar, pastor Natalino. Pastor Natalino, 32 anos de Deus vivo, como os demais aqui, né? Pastor Andy, os demais aqui, iniciaram conosco essa obra, por isso que esse programa aqui, para dizer para você, meu amado irmão, dizer uma coisa bem clara a todos vocês, querido, 32 anos caminhando junto, não é fácil os desafios, mas uma coisa que muito me marca, é o respeito, é a comunhão, é o entender o propósito maior de Deus, e 32 anos, como você define essa igreja que tem essa característica que nós mencionamos muito, a simplicidade. E vale dizer, quando eu falo simplicidade, não estou falando de coisas que não têm valor, não. Eu estou falando simplicidade no sentido da humildade, as nossas limitações, mas que nós nunca perdemos a essência. Define em poucas palavras, que eu quero ouvir os demais aí, os 32 anos, como que você vê aí, pastor Natalino? Como eu mencionei na minha pregação, 32 anos de uma pessoa, as características que mais marcam numa pessoa com 32 anos, e a gente pode transicionar isso para a igreja. Não tão jovem para não saber o que está fazendo. Verdade. Também não tão experiente como uma pessoa de 60 anos, mas cheia de sonhos, cheia de conquistas, cheia de vontade, cheia de força, está no vigor. É um tempo muito próspero para a igreja, pastor. Eu noto que, recentemente eu estive na África, lá conversando com os obreiros, com pastores de diversas denominações. A palavra a Deus vivo é uma igreja que nasceu no coração de Deus, e que está fazendo diferença não apenas em Londrina, mas no Brasil e até aqui na África. A Deus vivo faz a diferença. Aí eu perguntei, mas por que você diz que a Deus vivo faz a diferença? Porque é uma igreja que preza pela palavra de Deus. Então, pastor Wilson, eu louvo a Deus, porque depois de todos esses anos caminhando ao teu lado, caminhando com os pastores, nós entendemos que se Deus tem sustentado como tem sustentado, é porque nós prezamos pela palavra, prezamos pela ética, prezamos pela missão que o Senhor entregou, outorgou a cada um de nós, e até aqui nós podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. E ontem, quando eu vi você recebendo aquela honraria da Câmara dos Vereadores aqui da cidade, eu olhei aquela cena e disse, não é apenas uma honra de homem para homem, de homens para homem, mas é uma honra
pelo serviço prestado nesta cidade. É uma honra pela dedicação com que a Deus Vivo tem dispensado para esta cidade. Está ali, né? Está ali a imagem. E eu louvo a Deus, porque em tudo isso é glorificado. Aí no finalzinho, você levantou, como está aí na foto, e você disse: aplauda a Jesus e toda a honra seja para Ele. Então é isso que nós estamos notando, pastor. O povo reconhece, a boca de toda a multidão é uma só: Deus é Deus da Deus Vivo. Maravilha, palavras bem colocadas, que não deixa de ser uma verdade que o pastor Natalino está citando, né? Olha, eu estou tendo uma cobrança aqui, logo da minha esposa aqui. Tá certo. Ela diz que não está aparecendo para ela. Deve ser a nossa TV atualizada, talvez alguma coisa, não sei, né? Pode... desliga e liga de novo. Já o técnico já falou, desliga e liga de novo aí, Vera, tá? De novo, tá? Muito bem, vamos lá. Olha, muita gente entrando aqui. Eu não vou mencionar, pastor Jurandir, o nome de cada pastor da Deus Vivo no primeiro momento, que são muitos pastores, mas de coração nós enviamos um abraço a todos eles, porque são homens, eu sempre digo, que está ali procurando dar o melhor de si. Então, querido, sinta abraçado por essa equipe aqui, tudo bem? Pastor Jurandir, você está desde o começo na luta, na batalha, e isso não vai cessar, sabemos disso, mas o nosso entendimento, seu entendimento, e deve ser o entendimento de todo mundo, que a gente está acima de tudo isso. Como você define 32 anos, pastor, que nós estamos completando? Eu defino como um tempo muito assim de Deus, sabe? Um tempo que gerou em nós, nesses anos todos, uma bagagem de experiência, de conteúdos que hoje nos ajudam muito a ter uma visão assim muito mais clara do reino de Deus, da missão de Deus que nós estamos como igreja realizando. Então eu vejo que, como descreveu o pastor Natalino, algumas características da chegada da idade de 32 anos. Então hoje a gente pode definir como um tempo que gerou em nós tudo isso, né? Hoje, embora eu já estou com 55 anos, né, eu tinha 24 anos, acredito, quando começou a Deus Vivo, né, era bem jovem, e hoje a gente está com essa experiência acumulada que trouxe-nos esses 32 anos. E hoje tem uma geração mais nova de pastores chegando, e eu acredito que é um tempo que é muito oportuno nós conciliarmos a experiência dos mais velhos com a força dos mais jovens. E a gente saber fazer essa conexão, né? Estamos vivendo esse tempo na Deus Vivo hoje, né? De fazer essa conexão. Nós temos muito ainda a contribuir, muito ainda a fazer, mas nós temos uma força que está aí dentro da igreja hoje. Eu estou muito feliz por observar a fome e a sede de Deus presente nos nossos jovens, e alguns estão dando frutos, que é louvável já. Nós temos uma geração, pastor Wilson, que está com os 30, 33 anos hoje, que é a idade que o pastor tinha quando começou o ministério, que eu tinha quando começamos a Deus Vivo Central, eu tinha 33 anos. Então nós estamos vivendo esse tempo realmente importantíssimo, e acredito que a nossa perspectiva de futuro é uma das melhores nesse tempo, pastor Wilson. É verdade, é verdade. Eu acho que essa nossa fala, eu digo aos irmãos, que ela vem justamente fazer com que venhamos entender o tempo que estamos vivendo. Cada tempo é um tempo, não é verdade? Cada tempo é um tempo. Mas deixa eu perguntar, pastor Jefferson, você é novo no ministério, e como que você vê, como você está sentindo, vendo, analisando? Fala um pouquinho para nós aí.
Pastor Wilson, o que me chama muito a atenção, o que me chamou muito a atenção na Igreja Deus Vivo, assim que conheci, assim que começamos a frequentar os cultos, a congregar juntos ali com o pastor Natalino na cidade de Curitiba, é justamente esta fidelidade à palavra de Deus, a realmente colocar a palavra como prioritária. E assim, né, eu tenho uma pequena experiência perto dos pastores que aqui estão, mas eu quero ler um versículo rapidamente que expressa aquilo que eu sinto. Tiago, capítulo 1, versículo 3 diz: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e essa perseverança de vocês, dos pastores da Igreja Deus Vivo, para chegar até aqui, ela nos motiva, nos impulsiona. Quando o pastor Jurandir fala aí desta nova geração que está vindo agora, nós olhamos para a história da Deus Vivo, nós olhamos para a história de cada um dos pastores que iniciou essa obra e vemos como um grande exemplo que nos impulsiona a prosseguir, e a história da Deus Vivo está sendo escrita e eu quero fazer parte, participar deste novo tempo, amém? Bem, pela resposta dele, ele está desde o começo, né? Ele também tem a sua história, tem a sua experiência, e o lindo é isso, porque pega nós, como você diz, um pouco mais de experiência, né? Não estou aqui sendo orgulhoso, né? Mas um pouco assim, mais daqueles também que são mais novos, que eu vou perguntar para a Sondé daqui a pouquinho, com 37 e eu já com o meu quase 65, eu digo isso porque, de fato, mas Deus está trazendo essa geração, conforme disse o pastor Randir. E você que veio de uma outra igreja também, você veio para somar com a gente e está vendo toda esse nosso desejo de avançar. Pastor Júlio, você está aqui com a gente, trabalhando também, já passa de 3 anos, mas você tem alguns anos de Deus Vivo também? Desde 2000, né? Aqui participando aqui com vocês, aqui na Deus Vivo sede, já estive também na Deus Vivo Central, quando viajava bastante, frequentava os cultos lá na Deus Vivo Curitiba, né? Pastor Wilson, pastor Jurandir, pastor Natalino como uma referência para nós, aprendemos muito, né? Criei aqui o meu filho, cresci aqui no ministério, né? Também. Separado aqui em 2019, lá no Templo Central, né, como pastor, cumprindo uma palavra que o meu avô deixou sobre mim em 1980, veio se cumprir no ano de 2019, então assim, muitas realizações aconteceram na minha vida, no ministério, né, pessoal também, aqui na Deus Vivo, e é aqui que eu tenho crescido, né, e visto também, nesses 32 anos de simplicidade, como o senhor disse, né? Ministério simples, humilde, mas que não falta a essência, que não falta a graça e que não falta o poder de Deus e os milagres. O sobrenatural de Deus tem acontecido nas nossas vidas nesses 22 anos, ou nesses 25 anos já que eu estou no ministério e nesses 32 anos de Deus Vivo. Pastor Júlio, com muito respeito, ele conta que quando ele acabou de nascer, o vovô dele puxou pela mãozinha, deu 3 tapinhas nele, falou: você vai ser pastor. E não sabendo que está em pleno cumprimento da função. Tentei fugir para todo lado, mas não deu, pastor Jefferson. Pastor André, hoje você trabalha na Igreja Restaure, faz 5 anos, tivemos uma festa tremenda. Mas eu olho você, 5 anos de Restaure, Igreja Restaure, né? Mas você nasceu no Evangelho. Eu vou fazer uma pergunta, começar com você. O pastor Jurandir citou algo que a gente está vendo isso nitidamente. Talvez a geração mais antiga, e eu estou me inserindo aí, talvez fale como entender isso, mas cada dia mais vamos entender. Bem, você é o mais novo aqui, todos os mais velhos, entendeu, né? Como que você vê esse desafio, né, da igreja para os dias de hoje, visto que você está vivendo diretamente dentro desse tempo, plantando uma igreja e pastoreando? Fala para nós. Bom, primeiramente, pastor Wilson, eu entendo que eu estar aqui como uma mesa, para mim é um privilégio ter vocês, ouvir a respeito daquilo que vocês têm de experiência e as suas aplicações nas suas igrejas locais. Então eu pego isso com muita experiência, procuro ouvir o mais possível para mim poder, dentro da minha realidade, aplicar na minha vida pessoal, na minha vida ministerial e na minha igreja.
Mas como eu vejo assim alguns desafios que são tantos, porque não é na mesma época que vocês começaram, o mundo em si, a tecnologia, as pessoas, as suas diversidades, o relativismo, tudo isso hoje ele está um pouco mais intenso, né? Então, assim, você meio que fidelizar crente hoje, não existe isso, crente de carteirinha, de credencial. Então, o que faz prevalecer uma igreja, a sua longevidade, se eu posso dizer, 32 anos, é essa simplicidade e não negociar os princípios da palavra, porque o que rege uma igreja séria é a palavra de Deus. Depois vem, né, a sua gestão de igreja local. Mas uma das coisas que eu posso pontuar aqui, pastor, que nós temos que aprender a desenvolver isso, e eu como mais novo, tem que ser humilde para poder ouvir os mais velhos, acho que isso vem de berço, o desafio da transição entre uma geração mais nova e uma geração mais velha. Nós aprendermos a trabalhar com equilíbrio, tanto de quem futuramente irá transicionar o bastão, como aqueles que vão assumir um legado. Então, essa transição, ela precisa ser muito bem trabalhada, sem orgulho, sem ferimentos, mas trazer no centro, né, da conversa, do diálogo, a importância de quem vai assumir, manter a essência, a simplicidade, manter ali o que foi plantado. É lógico, numa outra conjectura, tem lá as suas pequenas mudanças que se faz necessário, mas temos que trabalhar muito bem essa transição, porque hoje a igreja, ela tem muitos conservadores, ela tem aquele crente raiz, né? Que não é que ele não quer mudar, não é que ele não aceita, ele tem dificuldade dessa transição. O senhor pode dizer pelo senhor mesmo, né? Não é que o senhor não gosta de algumas coisas boas e novas e tecnológicas dentro da igreja, mas ao longo do tempo, quando isso vai se mostrando mais fundamentado, o senhor vai ver que é importante. Nós não tinha nada disso aqui. Então, assim, pontualmente a minha resposta é trabalhar muito bem as transições e manter um equilíbrio aí para que não haja percas no meio da caminhada. É que peroba é peroba, não é fácil, né, mano? Pastor Natalino, vou fazer uma pergunta, depois eu quero que o pastor Jurandir também fala dentro dessa colocação que eu vou fazer para vocês. Eu entendi, viu, pastor André? A gente não tem jeito, né? Mas a gente, uma floresta só é floresta, se ela tiver, pode ter a peroba, mas tem que ter as demais árvores. Ela sozinha não é floresta. Aí eu olho para os mais novos e vejo justamente isso, né? Parabéns a essa juventude que está inserida, se eu posso dizer, dentro do contexto eclesiástico e que está entendendo isso daí, tá? Então, isso é muito importante que o pastor André acabou de falar. Olha, eu queria mencionar, viu? O pastor Augusto Diniz está dizendo o que, pastor Júlio? Graça e paz, amados pastores, está aí, ó. Graça e paz, amados pastores, estou muito feliz de ver esta unidade. Nós somos uma igreja unida e indivisível, juntos somos mais fortes. Ô pastor Augusto, abraço, que é justamente isso, é justamente isso, temos conversado bastante e digo que todas as situações que acontecem dentro da igreja, a gente sempre olha, sabe para quê? Um homem como o senhor, que caminha, eu digo, na unidade, né, do reino de Deus, e as demais coisas nós vamos alinhando, e o Senhor tem feito parte disso comigo, o pastor Jurandir, pastor Natalino e os demais pastores, e junto nós vamos em frente fazendo essa obra. Pastor Natalino, as mudanças na sociedade é um todo, vivemos novos desafios, político, econômico, tecnológico, e como as igrejas ou os líderes precisam também se contextualizar sem perder a essência. A pergunta é essa: a igreja, ela convive no contexto político, no contexto da economia, da tecnologia, da cultura. Como que você vê a igreja hoje sem perder a sua essência? Pastor, é uma pergunta muito importante, muito pertinente. A Deus vivo é uma igreja que está vivendo transformações em todas as esferas da sociedade. Sem entrar no detalhe, mas eu entendo que uma igreja, nos tempos modernos, nos tempos de hoje, ela só pode ser uma igreja relevante quando ela acompanha essas mudanças na sociedade. Veja bem, eu estive na África, né? A África é
é um continente, mas eu estive em Angola e na capital, em Luanda. É um país que ainda está descobrindo coisas que a gente, como país aqui, já vive há muito tempo. E aí então há um contexto. Mas eu estive na Europa. Fiquei lá 25 dias na Europa e a gente observa que o Brasil ainda está longe de alcançar o avanço que Portugal já está vivendo. Nós estamos no Brasil, a Deus Vivo está inserida no Brasil. E nós estamos vendo nas artes, na política, na tecnologia, na ciência, um avanço fenomenal em nossa nação. Haja vista que o Brasil tem 500 e poucos anos. E nós, como igreja, precisamos estar contextualizados a toda essa velocidade, a esse avanço. Por quê? A igreja que não se contextualiza, ela vai ficando para trás. Não atrás no sentido espiritual, mas porque pessoas conectam pessoas. Pessoas precisam de pessoas. A igreja precisa de Deus, mas a igreja precisa de pessoas. E o avanço conta com o elemento humano. Deus conta com o elemento humano. Então eu entendo que a Deus Vivo é essa igreja que está procurando todos os dias se contextualizar. Falou bem, pastor André. Há um tempo nós não tínhamos transmissões como estas, câmeras como esta, até um drone eu vi voando aqui, além dos anjos, dentro da igreja. Então eu fico assim, maravilhado e glorificando a Deus, porque é esse o entendimento que nós, na tua pessoa, e nós, pastor Jurandir, estamos tendo. Porque uma igreja que seja relevante na sociedade é uma igreja que ela está atenta aos avanços em todos os aspectos. Maravilha, essa mesma pergunta, pastor Andir entendeu como os demais. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Me veio o coração aqui, pastor Andir e os demais aí que está nos acompanhando. Porque não tem como dissociar. Eu não estou dizendo que a igreja vai envolver diretamente a política, eu não entendo assim, mas a igreja ela vive isso, é o meu entendimento. E diferentemente de anos atrás, né, pastor Andir, era algo muito distante. Às vezes até alguns diziam que a política era do inimigo, que não é isso, ele pode até usar, mas não é isso. Agora, pastor Jurandir, eu fico pensando, você com o zelo, com a dedicação que sempre teve, graças a Deus, eu fico pensando, pastor, de manhã cedo nós vemos algo na área da tecnologia, da internet, enfim, a gente vê, quando é meio-dia já mudou tudo, né? A gente olha no cenário político, a mesma coisa, quando você olha para as finanças mundiais, a mesma coisa. Como a igreja, pastor, qual o seu conselho, na sua experiência, que eu sei que você tem também esse desejo e luta para o melhor da igreja, e não é a igreja Deus Vivo Central, ali tem o trabalho, mas tem a igreja do todo. Como que você vê tudo isso e dá um conselho, se eu posso dizer, uma orientação, como acha que nós deveríamos conviver no meio de toda essa situação, pastor? A nossa convivência, a minha visão é essa. A nossa convivência, ela deve partir realmente do princípio, né? Princípios nós não podemos jamais abrir mão, né? Princípios, doutrinas fundamentais, a igreja sempre deve manter as suas bases, as suas raízes, como pregou o pastor Natalino aqui, né? Nós temos que estar enraizados em Jesus e nas doutrinas. Mas no mundo de constantes mudanças, a igreja precisa se contextualizar, assim como Deus mesmo demonstra isso em toda a história. Eu estive lá no Egito, já estive em Israel, eu já vi os beduínos lá no deserto, como eles vivem, né? Então, existem muitos cenários em todo o mundo. E a gente começa a pensar que se Moisés vivesse no tempo de hoje, ele seria um homem contextualizado. Com certeza. Né? Porque a gente chega no aeroporto internacional do Cairo, que é onde viveu o povo hebreu,
E ali naquela metrópole, você observa que, embora tenha alguns costumes milenares que pessoas ainda preservam ali no deserto, mas tem também uma cidade totalmente moderna, totalmente atualizada, totalmente informatizada, sabe? Em 2014, já tinha Wi-Fi no ônibus, no deserto. Em 2014, internet livre para todo mundo, no deserto, pastor, do Negueb, atravessando aquele lugar. Então, no lugar onde ocorreu, onde a Bíblia foi escrita. Então, é um erro uma igreja ela não estar aberta para o novo, ela não estar aberta para as mudanças que acontecem constantemente no mundo. Quando a gente olha para Jesus, a gente vê que Jesus vestiu-se da cultura do seu tempo. Ele se tornou homem, ele se vestiu como os homens daquela época, né? Ele vestiu-se da cultura. Ele foi um judeu, ele apresentou-se como um judeu. Se a vinda de Cristo ocorresse hoje, no século 21, Jesus certamente seria um homem que estaria vestido como um de nós aqui e estaria também transitando no caminho que a gente transita, né? Então, a igreja realmente ela precisa estar aberta a isso, e eu, nesses últimos dias, tenho lido, nos últimos anos, eu posso dizer, últimos 3 anos, lido diversos autores, pastor Wilson, que trabalham muito esse tema de inovação e mudança. Alguns nomes como Robert Quinn, que é um especialista nessa questão de mudanças, Porter, li muito, pastor Natalino, um autor, Simon Sinek, que escreveu um livro muito conhecido, que tem como título Comece pelo Porquê, né? Então, tem muita informação no mundo hoje, para a igreja, para o mundo corporativo, para as empresas. Então, a igreja e a liderança, especialmente, precisa estar com os olhos bem abertos a isso, né? Os nossos jovens hoje, como eles entendem a pregação do Evangelho, como eles estão buscando ouvir e entender o Evangelho. Então, eu acredito muito que o Espírito Santo, ele está falando, que nós precisamos ser uma igreja realmente aberta. E eu estou fazendo esse comentário, pastor Wilson, mas, ao mesmo tempo, tenho uma gratidão dentro do meu coração, porque eu percebo que nós já entendemos isso. Já faz um tempo já que a comunidade Deus Vivo já e eu sou muito feliz por isso. Eu posso dizer que nós já somos, já há alguns anos, uma igreja que já se contextualizou-se, né? Tem alguns detalhes? Claro que tem, que nós estamos trabalhando eles devagar, por questão de zelo e cuidado, mas a nossa visão já tem sido clara. O que está realmente faltando é essa aceleração e que a gente vá rumo aos objetivos que eu creio que Deus tem para nós como igreja. Se o senhor me permite, pastor, o programa já é uma prova disso, né? Contextualização. E só pegando um gancho aqui, né? Se Moisés tivesse um celular lá no deserto, quem sabe não estaria com uma selfie, né, pastor Jefferson? Né? Ó, o maná está caindo, gente, né? Imagina. Aliás, o portão eletrônico está lá em Atos dos Apóstolos, né? O portão abriu automaticamente. Mas, gente, amados, obrigado você que está nos acompanhando. Tem uma multidão aqui, depois não vou mencionar vocês, podem estar entrando aí no canal, tá? Uma alegria ter vocês aí, amados, tá? Pastores, bastante gente, pastores, líderes que estão nos acompanhando, vai entendendo cada pergunta, cada resposta, e o pastor de... Você não mencionou isso agora, você tem mencionado isso há alguns anos já. Apesar da Deus Vivo ser essa igreja, um ministério, eu diria, claro, 32 anos também, tem que saber, né? Raízes profundas, frutos abundantes, né? Isso vai pesar muito daqui para frente, né? Mas é uma verdade que você citou, pastor, eu vejo isso também. Eu vejo o nosso lado bastante simples, mas eu vejo que a gente se adapta dentro das condições, no momento certo, vai se adaptando, conforme essa programação que hoje, e o pastor disse, eu confirmo a mesma coisa, eu sinto grandes alegria. Dentro disso, antes de ouvir aqui o pastor Jefferson, né, eu coloquei aqui, vemos grandes igrejas também com suas lutas, como nós também.
Aliás, as lutas estão inseridas dentro das páginas da Bíblia. O que eu quero dizer, como lidar com as situações adversas que surgem para nós resolver, se eu posso dizer. Eu sempre entendi, os problemas inerentes à vida. Eu sou da roça, né, pastor Natalino? A gente arava a terra para semear, por exemplo, o feijão. Demorava uma semana, o mato já estava grande. Está entendendo? O que eu quero dizer é que os problemas, as situações que surgem, é inerente. A razão de eu ser um ministro, e os demais estão aqui, é justamente, querido, para entender. Assim como Deus levantou lá os profetas, levantou lá os patriarcas, os apóstolos, posteriormente, Deus nos levantou justamente para pregar a verdade, para combater as heresias, justamente para arrancar, se eu posso dizer, as ervas daninhas, e isso de uma forma, eu diria, cuidadosa, coerente, mas firme, para cumprir o propósito do Senhor. Então, se você fala assim, eu tenho uma batalha lá naquele ministério grande, tem outro no pequeno aqui, mas eu tenho certeza, o Senhor que é o cabeça da igreja, Ele disse que as portas do inferno não vai prevalecer, e a razão de estarmos aqui, é para que você nos ajude, querido. Você ir na sua casa, numa igreja maior, numa igreja menor, não estamos falando está entendendo, do tamanho e quantidade, estamos falando da igreja propriamente dito, o papel que foi confiado ela de cumprir, de anunciar o reino de Deus. Tudo bem? Pastor Jefferson, os dias são trabalhosos, todo cuidado em manter a santidade. E daí? Você tem uma vasta experiência, não vamos entrar em detalhes, mas a tua caminhada que você passou quando não conhecia Jesus, enfim, mas hoje você está inserido aqui no grupo dos pastores. Eu coloquei, os dias são trabalhosos, todo cuidado em manter a santidade. O que você diz em cima disso aí? Todo cuidado em manter a santidade, realmente. Além dos dias serem trabalhosos, a gente trabalha com essa transição muito bem explanada aqui pelo pastor André, pelo pastor Jurandir. E nessa transição, nós vemos que muitas pessoas acabam se perdendo, procurando atender os seus desejos. O nosso desafio como pastores é mostrar, apontar para esta geração que, apesar de toda essa revolução tecnológica que é tremenda e eu amo também, nós não negociamos os princípios. E um desses princípios, um dos principais, afinal, as Escrituras dizem que sem a santidade ninguém verá Deus. Então nós precisamos manter este foco. Estes princípios devem ser transmitidos. E aí nós entramos na carona aí, vamos juntos e utilizamos essas ferramentas. É aí que nós precisamos ter essa sabedoria, pastor Wilson, e utilizar os meios de comunicação, as ferramentas tecnológicas para mostrar para esta geração que é possível sim não abrir mão dos princípios, permanecer em santidade e viver nesta transformação tecnológica sem negar a fé em Jesus Cristo. Eu falo muito com o meu filho, né? O Abner, ele está naquela idade, está com 17 anos agora, então terceiro ano, já naquela transição para ir para a faculdade, e ele vê algumas coisas e ele fala assim: pai, é complicado, porque aí eu vou conversar com meus amigos lá, e eles não entendem, pai, porque a mente deles é diferente da minha. Eu falei, permaneça com essa mente, filho, tá? Então não negocie os seus princípios, não negocie os seus valores, e continue, né, fazendo a vontade do Senhor, pastor. Meu Deus, bênção, bênção, cada palavra uma mais rica do que a outra. E você que nos acompanha, querido, esse é o objetivo de cada um de nós. Acredito que é o seu também, é o objetivo. Para isso você ora, para isso você consagra, para isso você se separa, para que as heresias ela não venha, né? Eu diria assim, alcançar você, o seu ministério, você, nós, né? Manter. E aí, pastor André? E aí, o que você diz, ouvindo tudo isso aqui? Eu falo isso que o pastor André, meu filho, e eu fico observando. O pai é aquele que fala, nossa, podia livrar o André dessa situação, tal, para aqui, para lá. Mas não adianta, a gente livra, Jesus coloca para dar experiência. Mas você tem uma palavra em cima disso tudo também, pastor André. Dentro desse assunto que foi ventilado a respeito da igreja inserida, né, na área política,
a estrutura tecnológica. Eu sou um pouco suspeito a falar porque eu gosto muito disso, né? Mas vejo sim a importância, e também corroboro aqui que o pastor Jurandir falou, né? Que eu também vejo que hoje o Ministério de Deus Vivo ela já se contextualizou. Existem, lógico, a sua estruturação financeira, a sua equipe, né? O conteúdo que vai ser feito, mas nós já estamos inseridos, vocês estão inseridos nisso. E quão importante é? Olha só, nós estamos aqui, tem mais de 60 pessoas conectadas ao vivo com a gente e outras nações. O que isso significa? A tecnologia está nos oportunizando, onde os nossos pés não pisam, né? A tecnologia leva a gente. Então, assim, no meio disso tudo, pastor, é importante, sim, aderir uma transmissão, aplicar isso dentro de uma voz profética que nos leva a lugares, a pessoas que estão acompanhando e assistindo, e seja uma pregação, conteúdo como esse, um louvor, as pessoas vão ser edificadas, não é verdade? Mas eu também preciso fazer uma colocação que dentro desse acesso que nós temos hoje, nós temos que ter ali um equilíbrio, um cuidado, porque ao mesmo tempo que nós estamos usando isso aqui a favor do reino de Deus, Satanás tem usado suas armas também. Então isso pode tornar, se nós não tivermos um foco e alguns cuidados, isso pode tornar uma distração. Isso pode tornar uma distração, porque a palavra que o senhor acabou de usar, num mundo hoje cheio de heresias, apostasias, muitas pessoas usam dessa ferramenta para a autopromoção, né? Anunciar um tipo de evangelho que não é o genuíno. Então isso é um desafio proposto para todos nós. Mas o que eu tenho comigo é manter a essência e um espírito de ousadia para combater isso aí. Mas no geral, isso é bênção. Isso é bênção na vida da igreja, isso é bênção porque faz com que o evangelho ele seja proclamado, ele seja diluído em tantos outros lugares, pastor. Maravilha, maravilha, maravilha. Eu estava falando com o pastor Júlio, a minha forma de ver, e não sei se vocês vão entrar, vai concordar com isso, né, pastor Júlio? A gente prega nas igrejas, a gente vê, né? É aquilo que citei, talvez uma igreja maior, menor, a gente vê a luta, a batalha dos pastores, isso quase que a nível geral, financeiramente falando, a dificuldade, falta de recursos, talvez também até de se preparar melhor, teologicamente falando. De qualquer forma, pastor Júlio, eu não sei se você pode concordar comigo aqui, não estou dizendo que é para concordar. A gente, apesar de tudo que a gente vê, os pastores como nós, tem um zelo, né, pastor? Tem, podemos ver sim um zelo em todos os pastores que nós trabalhamos e conversamos, passamos por muitas igrejas, cada um dentro da sua característica, mas sem perder o temor da palavra de Deus, sem perder o zelo por aquilo que Deus colocou em suas mãos, e nós sabemos entender isso, né, pastor? Claro, o senhor falou, o avô tirou ele, deu um tapinha no bumbum e falou, vai ser um pastor. Então, 47 anos no evangelho, a gente aprende alguma coisinha, né? Isso é promessa, pastor, o processo é outro. A gente aprende alguma coisinha, né? E a gente segue nessa linha. Então a gente consegue entrar dentro de uma igreja, por maior que seja, igual eu estive em um templo há uns meses atrás de 12 mil membros, e também a gente entra aí em templos menores, né? Talvez até uma garaginha pequenininha, a gente entra também pregando o evangelho, e isso também nos faz a mesma essência, a gente entende e consegue discernir o ambiente. A verdade é que o pastor Jefferson pontuou muito bem, tem gente que em detrimento de modernização quer até atualizar a Bíblia não se atualiza, a Bíblia ela é mais que atual, aliás, a Bíblia ela é atemporal, e nos anuncia os dias que estão por vir aí. Nós sabemos muito bem o que vai acontecer através da Bíblia. Então as pessoas elas se perdem nesse quesito. Mas graças a Deus, pastor Wilson, falando mais aqui do nosso reduto, pastor Jurandir, a comunidade evangélica Deus Vivo, né? Vemos ali a igreja Restaure, até o pastor tem um culto lá que chama Enraizados, né? Ele tem um programa lá que chama Enraizados. Então esse é o caminho, raiz profundas para frutos abundantes. Maravilha. Aliás, a Bíblia não é velha e não é nova. A Bíblia ela é eterna, viu?
Então tem muita coisa que vai chegar para nós ainda, sem fugir da essência que foi citada por todos vocês, e que nós entendamos. Uma coisa é você plantar laranja, outra coisa é alguém chegar e dizer, eu vou fazer um suco com a mesma laranja. E assim sucessivamente, porque senão não teria na nossa bandeira ordem e progresso, na verdade, todo mundo ia plantar laranja, né? Mas tem ali aquele que faz o suco da laranja, o bolo da laranja, e assim por diante. Eu acho que a igreja é isso. Então, a igreja, a Bíblia, para mim, ela não é nem antiga nem nova, ela é eterna. E o lindo que a eternidade está dentro de nós. A gente tem que fazer, fluir isso, conforme diz o pastor Nadir, olhar para essa geração que está vindo. Eu vou perguntar ao pastor Natalino, diante disso tudo, eu tenho certeza, se nós estamos aqui, é porque os sonhos não morreu. E diante de tudo que foi respondido aqui, os desafios, as heresias que estão aí, esse vento de heresia que vem sobre a igreja, hoje a questão política estão tentando interferir de uma forma mais direta à igreja, e abro um parênteses aqui, que de uma certa forma tem que corrigir sim, entendo assim, e que nós nos preparemos. Não tenho detalhes assim, me entenda, a vara que bate em Chico, bate em Francisco. É isso, o juízo de Deus vem e começa pela casa de Deus. Agora, pastor Natalino, a pergunta é essa: nós, a gente deita sonhando, dorme sonhando e acorda sonhando, porque Deus tem novos projetos para esses dias. Como que você entende que a igreja deve se preparar para os dias que estão vivendo? E a pergunta vem porque você está em Curitiba, capital, aliás é Sorriso, Curitiba, você esteve na Europa, você mencionou, você esteve também aí no continente africano. Acredito que o Espírito Santo assopra novos sonhos. Eu queria que você falasse para nós, porque eu estou desejoso de mergulhar mais profundo, apesar das ondas dos problemas terem aumentado, mas tem uma onda do Espírito muito maior. Quais os desafios, quais são os projetos para a igreja de agora para frente, pastor Antolino? Eu cito um salmo, Salmo 107, quando o salmista diz assim: aqueles que vão mercadejando, embora é uma expressão para entender a função, aqueles que vão mercadejando em águas profundas, esses são os que veem a Deus na sua profundidade. Está lá no Salmo 107. Eu entendo que o Espírito Santo é uma fonte inesgotável. E se o Espírito Santo, que é uma fonte inesgotável, habita dentro de nós, logo, nós, como pastores, obreiros chamados do Senhor, vamos estar todo o tempo, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, irrequietos quanto à missão que o Senhor outorgou em nossas mãos. É por isso que nós acordamos sonhando, vivemos sonhando, entardecemos sonhando, anoitecemos sonhando, porque a fonte, que é o Espírito Santo, que é a força da igreja, habita dentro de nós. Eu vi isso muito claramente nos irmãos angolanos, pastor. Eles não têm, digamos, essa tecnologia que nós temos. Eles não têm essa profundidade das ciências que nós comumente vemos no mundo. Mas eles têm uma força. Eles têm um sonho, eles têm um dinamismo, uma disposição que eu posso dizer extraordinária. E eu, para vocês entenderem, eu volto mais convertido. Quando eu vou à África, porque já fui outras vezes, e eu volto assim, transformado com relação a sonhos, a projetos, e avançar muito mais para aquilo que Deus tem para cada um de nós. O apóstolo Paulo, em Filipenses, no capítulo 3, verso 13, ele diz assim, acho que é Colossenses, ele diz assim: não que eu já haja alcançado, não que eu já seja perfeito, mas uma coisa eu faço, eu esqueço aquilo que fica para trás, e avanço para aquelas que estão diante de mim, para alcançar o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então nós estamos falando aqui, pastor, tem mais de 60 participações, eu acredito que tem muita mais pessoas ligadas. Quem sabe nós estamos falando com um pastor, com um obreiro que realmente
Deus deu um tapinha e disse: você vai ser pastor, você vai ser obreiro. E talvez pode ser que você, ouvindo a nossa fala, esteja sucumbido diante de tantas pressões. Ei, eu quero afirmar sem erro: foi o Senhor quem te chamou, foi o Senhor quem te escolheu, foi o Senhor que investiu em você para que você levante a sua cabeça, continue sonhando, porque mais é aquele que está conosco do que tudo ou mais que combate e tenta nos paralisar. Deus está conosco, assim como tem estado, pastor, nesses 32 anos de caminhada, nesta igreja, cumprindo o propósito. Ontem, quando eu estava ouvindo o pastor Juliano Fraga pregando a palavra, ele disse assim: se Deus não se mover dentro de você, tudo está perdido, não faz sentido. Então, você pode ser pastor de um rebanho pequeno, você pode ser pastor de uma igreja aos olhos dos homens, simples, fraca, mas se você está conectado no Senhor e tem convicção do seu chamado, vá em frente, irmão, siga avante, porque a força da igreja é esse Espírito Santo que nos move a sonhar, a desejar e se aprofundar muito mais naquilo que Deus tem para cada um de nós, pastor Wilson. Glória a Deus, eu digo glória a Deus porque é isso que nós não podemos perder: a fé, o amor e a esperança. Me perguntaram, pastor Wilson, 32 anos, qual a palavra-chave que você tem usado para chegar até aqui? Eu disse, meu amigo, meu irmão, amor. Porque toda a Bíblia, ela é permeada, vou usar essa palavra, de amor. É um Deus santo, puro, santíssimo, olhando, desculpe a expressão, olhando para homens miseráveis, pecadores, para homens indesejáveis, homens, eu diria, quebrados, homens realmente simples como eu, mas o olhar dele me alcançou, o olhar dele me alcançou, tudo bem? Até vou pedir para o Lipe preparar aquele hino que você, aí a Gabriela Rocha, para a gente voltar novamente aqui com o pessoal. É mais ou menos assim, tudo bem por aí, Lipe? Vamos lá e já voltamos aí com os amados. Por favor, Lipe. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil.
Muito bem, amados. 11 horas e 9 minutos. Você está conectado com a sua Deus Vivo Web TV. E hoje, né, especialmente hoje, fazendo aqui do altar da igreja e ter a presença desses amados com a gente, como eu já citei, meu filho pastor André, pastor Jurandir, uma alegria, pastor Júlio trabalha com a gente, pastor Natalino e pastor Jefferson Esprado, e essa equipe também tão competente, unida, obediente. Nós louvamos a Deus por vocês. E esse programa não seria o que ele é se não tivesse aí dezenas e centenas de pessoas nos acompanhando também. Ao longo dos dias vai ficar gravado aí, você poderá acompanhar pelo YouTube, e isso fazendo o que é de melhor a obra do Senhor Jesus. Nós vamos mencionar aqui, pastor André me auxilia aí vocês, a gente mencionar resumindo a fala, porque olha, tem um exército aqui, pastor André. Verdade, ó, Marlene Dedinho, a irmã de vocês aí, tá ligado na programação, dizendo bom dia a todos, a paz, querido pastores. O Ricardo Almeida também dando um bom dia a todos nós, desejando aí uma excelente quarta-feira a todos. A Maria Senhora também ligadinha na programação, a Mandenair Cordeiro, Silênio de Oliveira, a irmã Viviane Rosa também ligada na programação, a Cleonice dando bom dia a todos os pastores, a irmã Helenir, a Josi Santos, Marinalva Rocha, a Nicole, eu acho que a Nicole trouxe café agora aqui. Exatamente. Olha só. E aí, pastor Natalino, quem que tá ali, ó? Jussara do Rocio, conhece ou não? Pastora Jussara, o nosso abraço, pastora querida, uma pastora muito íntegra nas coisas do Senhor. Deus te abençoe, um abraço. A Maristela está aí também, a maestrina do coral, a irmã Divina Leite, lá de Apucarana, esteve conosco ontem, a Cleonice Pereira, estou muito feliz, minha filha se reconciliou com Deus, depois de 5 anos, longe dos caminhos do Senhor, pastor Wilson, frutos abundantes aí, pastor Wilson. Vamos lá. Quer citar aí, pastor André? Fique à vontade, tá aí na Marlene aí, ó. A Marlene não perde viu? Mandar um abraço para a Marlene, seu Hildebrando, a Dinha, né, que eu sei que sempre acompanha o programa, que Deus continue abençoando, estão muito felizes também, e isso alegra todos nós. Vamos lá, irmão, pastor. Você veio para cá, né, pastor? Carregar pedra um pouquinho, né? Claro. Vamos lá. Tá aí na Maristela. Maristela Almeida. Hoje, último dia da festa já. Atenção, coral. Ó, coral hoje, hein? Coral vai estar se apresentando, todos os apóstolos. A Valéria Zanoni. Deus abençoe a comunidade Deus Vivo pelos 32 anos de ministério. Pastor Wilson, a alegria por sua vida e por sua chamada. Amém. Rosângela também está falando aqui. Ney Branco Mesadre, parabéns por esta data festiva. Pastor Ney aí, ó. Isso, pastor Ney. Pastor da Presbiteriana Central de Cambé. Olha que benção, um abraço, pastor Ney, e a toda a congregação aí, que Deus abençoe. Obrigado por estar acompanhando, pelo carinho aí. A Sandra Santos, bom dia, graça e paz a todos os pastores. Regina Bacili, paz do Senhor Jesus. Olha só, programa Cristo em Voz, ó. Pastor Marcos Bill. Maravilha, tá dando bom dia, paz do Senhor. E olha lá, ele diz lá, bênção pura, sem mistura. E estou vendo aqui também o Jefferson, isso, pastor Júlio? O Jefferson Pereira também aqui, Deus abençoe. A Maristela está dizendo, ó, lindo cenário, parabéns, equipe da mídia. Serginho? Os medianitas aí, pastor. Os medianitas. E prossegue aí, ó, tem mais gente aí, ó, pastor Jefferson, ó. Tem mais gente lá, tem a Tamires, né, Opa, vamos subir mais um pouquinho ali. Tem o Carlos Ribeiro, a Lucilene Cardoso, a paz do Senhor, pastores. O Carlos Ribeiro diz, a paz do Senhor, amados pastores. Que Deus continue abençoando as nossas vidas e o seu nome seja glorificado. A Adriana diz, bom dia, pastores, a paz do Senhor Jesus a todos. O Júlio Azoni está falando lá, festa linda, que Deus abençoe a cada um e a cada esforço por tudo e para a glória da família Azoni, hein? Bênção. Bênção mesmo. Aliás, aqui tem a diva Aparecida, paz do Senhor, pastor Natalino. Da outra vez que o Senhor veio na Deus Vivo, o Senhor orou por mim e eu estava com uma dor no pé e eu fui curada. Que Deus abençoe cada um de vocês. Jesus nos ama, né, irmã? Da cabeça aos pés, que benção, vê? E o Carlos Ribeiro, o pastor André, olha aqui, o Carlos Ribeiro, chegou um cafezinho, o negócio aqui, eu acho que tem que ir, né? Sargento, assim começa.
como é que eu digo aqui? O Carlos Ribeiro é sua ovelha, só um pouquinho aqui. O Natalino. Esse daqui depois você paga na saída. Pastor Augusto Diniz, lá, graça e paz, amados pastores. Estou muito feliz de ver essa unidade. Nós somos uma igreja unida e indivisível. Juntos somos mais fortes. E o Carlão, eu achei, olha, Deus usou, acho que você e a sua esposa, para falar com o Carlão esse dia, a família dele, né? Verdade. E Carlão agora tá o pastor Natalino não conhece Carlão, não conhece nada. Eu vou te contar, Deus é Deus, é pastor. Domingo Deus falou lá, na segunda pegou ele aqui. Não tem jeito de fugir, não. Não foge não, Carlão, não adianta. Foge não, Carlão. Não, Eu acho que essa Adriana Lara aqui, pastor Wilson, deve ser lá de Portugal. Não, Adriana, é daqui. Ah, é daqui. Lá deve ter outra. Ah, bom, tem outra. E está também aqui, ó, Luciene Cardoso, que Deus abençoe os 32 anos, pastores. O Vitor Hugo aí, tocha, né? Bom dia, a paz do Senhor, ligado na programação. Também nós temos aí Rosângela Van de Koken. Isso. Bom dia, paz do Senhor, meu Deus, que glória estamos vivenciando nesses dias. Obrigado a cada preletor que nos abençoou com a palavra de Deus. Quanto conhecimento, estamos maravilhados. Verdade. Eu não sei se falou ali, a Tamires Furtado, é uma ovelha lá da nossa igreja também, tá ligado, ó, linda festa. Pude participar na segunda-feira junto aos meus irmãos da Restauro e fomos muito abençoados. Tamires, Deus abençoe você e toda a sua família. Dando sequência ali, Neuci, né, tá ligado na programação, pastor Augusto Diniz, dizendo graça e paz, amados, estou muito feliz de ver essa unidade, somos uma igreja unida em divisão, já foi lido, né? Vim falar de Jesus, você que é o pastor Adriano Santos de Araponga, se não me falha a memória. Pastor Tuia. É o Tuia. É o Tuia, abraço, né? Que benção, pastor, Deus abençoe, um abraço. Braulio Branda, paz do Senhor Jesus, pastores de Angola, aí vocês que conhecem mais? Isso, exatamente. E o pastor Adriano dizendo, com muita alegria, minha família e eu nascemos na Deus Vivo. Eita, maravilha. E uma honra fazer parte desse ministério. Parabéns, pastor Adriano. Pastor Adriano está num desafio em Arapongas, né? Tem um terreno grande e o sonho dele é construir. E levantamos nossas mãos que toda a provisão venha sobre a sua vida. Amém. Pastor Adriano, vai nessa tua força. Vou usar a expressão nessa garra, como já citou o pastor Natalino. É o que desejamos a você. E a Malika Salissa, a paz do Senhor Jesus a todos, uma família querida que tem se unido aqui na igreja, né? Está aqui a Marlene também, meu Deus, sempre nos acompanhando. Vou presentear o pai com uma leitura, comprar livro, vem à noite que vai ter o livro, bem lembrado. Os livros que vieram ontem praticamente se esgotaram, os livros do pastor Juliano Fraga, mas hoje à noite, exatamente hoje à noite, às 20 horas, novamente prosseguimos com o pastor. E já vou alertar que a quantidade de livro que sobrou é bem pouca, pastor. Os irmãos então se preparem, vem preparado aí. Vamos arrematar os livros que o servo do Senhor trouxe, né? Muito bem. A Daiane Dias está ali, né? Uma honra fazer parte desse ministério. Deus abençoe. Daniel Ribeiro, é o pastor Daniel lá de Curitiba, olha só que bênção. A paz do Senhor, muito feliz em ver a igreja unida comemorando 32 anos, Deus vivo. Creio que Deus está nos sinalizando que essa união vai nos levar a viver as promessas de Deus para a nossa igreja. Ô pastor Daniel, é exatamente isso, é profético, hein, querido? Muito bem, obrigado, um abraço, pastor Daniel. Ô pastor Daniel, ó, engraxa o sapato igual o Esprada aqui, tá? Chegou com um sapato aqui da hora. Eu fiquei com o pé todo o tempo lá da cadeira, porque... O sapato dele brilhava, hein? Brilhava, nem Salomão, né? O que não era preto reluzia ouro. Meu Deus do céu. Coisa linda, viu? Pastor Daniel, um abraço, querido. Queremos te ver aqui em Londrina também, como já esteve aqui para pregar a preciosa palavra, viu? Obrigado, irmã Iracida, irmã Cleonice, Elias Cordeiro, meu amado, você fez uma cirurgia, não conseguiu ficar em casa, veio para a igreja, mas cuide e ótima recuperação. A irmã Lica, gratidão a Deus, esse ministério é resposta de orações. Eita glória, oh meu Deus do céu. E o Carlos Gouveia, pastor Natalino, fala com ele. Carlos Gouveia, pastor Carlos, que bênção. Ele está dizendo aqui, amém, Deus seja louvado por isso. Feliz
estou em ver a nossa igreja unida, comemorando os 32 anos juntos, somos mais fortes. Angola agradece. Muito bem. E olha quem está aqui, ó. Quem está aqui, a irmã Diva Matias, da cidade de Juiz de Fora, lá nas Minas Gerais. Eita, botina, hein? Olha aqui, a paz do Senhor, pastor Wilson e todos os pastores aí. Deus abençoe a todos, que benção, muita gente, Deus, Deus junto, né? Olha o Márcio aqui, ó. O Márcio, que é o nosso de louvor, pastor Wilson. Como é que diz aí? Fundador juntamente com a família, celebrando 32 anos de Deus vivo, uma trajetória marcada pelo zelo e profundidade na palavra, uma família que ouve e obedece à voz do Senhor. Opa, é isso aí, Márcio. Ele está falando que esta obra continue frutificando e sendo instrumento de transformações de vida para a glória de Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. E enquanto vamos falando, Olipe vai liberando para nós as imagens do culto, para você ver que coisa linda. Você que não veio, que hoje você poderá estar com a gente. Olha, pessoal da Europa não, é a Marli aqui, né? A paz do Senhor a todos. Pastor, gratidão aos 32 anos, bênçãos e vitória. Nossa, muita gente aqui, hein? Muita gente aqui. Vocês vão acompanhar algumas imagens. Olha aqui, pastor Jurandir, a promessa de Deus aí, pastor Jurandir. Sim, está aí as promessas de Deus, né? Deus sempre movendo o seu povo, movendo os seus escolhidos, né? A gente louva a Deus pelo amor de Cristo nos corações, né? Abraço a todos aqueles que têm participado do evento, né? Quantos corações de ovelhas convertidas, preciosas, que estão buscando a Jesus com a intenção de morar no céu e cumprir também a missão de Deus aqui como igreja. Então a gente só tem a louvar o Senhor por tudo que Ele tem feito no meio do seu povo, pastor Wilson. Palavras se tornam pequenas, limitadas diante de tudo aí. Mas bem rapidinho está com o Elias, a Cida Oliveira, que Deus, vai vendo as imagens aí, amados, né? Cida Oliveira, Deus abençoe. Também Ana Paula Dedinho, Carlos Gouveia, Augusto, amém, pastor Natalino, tomo posse dessa profecia. Deixa eu me ver, o Carlos Ribeiro, o Carlão está aí falando aí, pastor André. Está comentando novamente aqui: o que nos mantém firmes na fé é não perder a esperança da salvação e a sensibilidade ao Espírito Santo. O Marcos de Oliveira, glória a Deus, pastor, que alegria no meu coração poder rever vocês aí onde eu fui batizado. Deixa eu abrir um parênteses aqui. O Marcos Oliveira está em Presidente Prudente, ele mora lá, mas foi membro aqui. No dia do batismo acabou as capas e ele estava de calça jeans. E ele diz: me batizo com calça jeans mesmo. E não é que deu certo? Marcos, Deus abençoe. Deixa eu ver aqui a Jéssica Ianca. Como é que é? Essa live, como é que é? O diabo passa longe. Opa, ainda só bem, guerreiros, né? de batalha. Deus abençoe a vida dos nossos pastores. Tá aí, ó, quem está aí também, ó. Deixa-me ver. O meu pai, o Nerias, né? A paz do Senhor, amados. Parabéns para o Ministério Deus Vivo pelos 32 anos de vitória. Deus abençoe, pai. Tá aí a Jéssica Ianca de novo. A Vânia Norberto também parabenizando. A Lica Salissa também está por aí. Sandra Silva, Deus abençoe. E tá aí também o Júlio Vanderkocken também aí fazendo os seus comentários. Deus abençoe cada um dos irmãos. E a Malika está dizendo algo aqui, ó: bora levar esse ministério para Santa Catarina. Meu Deus do céu. Eita, o Jefferson, é para cá, não é para lá. Já entendi, irmã Lica, já entendi, viu? Mas vamos lá, caminhando para o final desse programa, até porque são 11 horas e 23 minutos, você está aí acompanhando, né? Esse bate-papo gostoso aqui, diretamente da Deus Vivo Sede, quando nós estamos aqui, né, em plena festa de 32 anos, que hoje é encerramento. Pastor Juliano Fraga conosco, tá? Inicia-se às 20 horas. Hoje o coral vai estar se apresentando mais uma vez. Essa feita aí 3 noites que vocês se apresentam, né? Então, meu amado, todos vocês se preparem, vamos juntos. Só lembrando também
Que vai ter mais livro à noite, pastor Júlio? Tem mais livro? Tem mais alguns kits ainda, né? Ainda não tenho a resposta do pastor Juliano com relação a livros avulsos. Porém, os kits vão estar todos disponíveis aí à noite. Muito bem, vamos lá. Perguntar para o pastor André, depois vou para o pastor Andir, para nós estarmos aqui no encerramento aqui. Mais uma vez, agradecendo essa equipe competente, aí com a gente, Serginho e Companhia Limitada, né? Deus abençoe. Pastor André, nós temos conversado muito, e uma das coisas que mais você tem pontuado, dizendo, ai, que vontade de fazer mais para Deus. E às vezes eu vejo que você fala isso, e os seus olhos enchem de lágrimas, né? Enche de lágrimas os seus olhos, né? E não é porque você é meu filho, né? Não é nada disso. Eu vejo essa chama no seu coração. E conforme eu já citei aqui, é 5 anos de Igreja Restaure. Mas você nasceu no Evangelho. Como que você vê os desafios que você tem pela frente? Você? Eu tinha 5 anos, né, quando o senhor começou, né? 5 anos eu lembro muito bem as fases da igreja, né? E hoje eu estou lá pastoreando a Igreja Restaure. E nesse pequeno tempo que eu estou ali pastoreando ali, eu tenho sido privilegiado, porque Deus ele tem falado muito, tem nos dado direções, tem derramado algo extraordinário a cada encontro nosso ali. E por já alguns meses, pastor, eu tenho sentido sim, é muito forte da parte do Senhor, que Deus ele quer fazer um mover muito grande na nossa cidade, né? Eu respeito muito a unção, a autoridade que cada pastor tem em suas respectivas igrejas, e eu quero me somar a isso. Mas eu entendo que Deus ele está começando a mexer com algumas bases, algumas estruturas. E eu me coloco de uma forma até humilde falando, mas ao mesmo tempo disponível, à disposição, porque eu creio que Deus ele vai mover muito, pastor, um foco de avivamento, sabe? E essa unidade aqui, esse momento que nós estamos aqui, querendo ou não, faz parte também, né, do agir de Deus, para que algo aconteça, não só em Londrina, mas fora de Londrina. O pastor Natalino acabou de pontuar, né? Ele teve mais uma vez essa experiência de voltar da África, e volta de lá, parece com um vigor, né, mais aguçado, né, uma sensibilidade mais apurada, né? Porque quando muda a nossa realidade, parece que algo mexe com a gente. Enfim, eu quero dizer, pai, que sim, as nossas conversas é sobre isso. Eu creio que vai acontecer sim uma grande unidade do povo de Deus, né? Onde o que vai ser ministrado, a palavra pode ser, nós falamos, ela pode ser simples, mas ela é poderosa. Então o que vai acontecer? Um grande avivamento, salvação de almas, restaurações, né? Onde que parece que, né, a igreja meio que se perdeu em algumas coisas, assim. Eu creio que Deus ele vai trazer essa restauração para que ele cumpra o seu propósito. Então eu tenho sido muito tocado pelo Espírito Santo, assim, tem dia que eu não consigo terminar minha pregação, né? Como aqui a gente tem vivido, aqui tem visto, quando chega nesse ambiente, ambientes proféticos, onde nós vemos o selo do Espírito Santo, onde que realmente é dado prioridade à palavra e dado prioridade à manifestação do Espírito Santo. O que eu quero dizer com isso? Quando fala de dar prioridade, é dar liberdade à ação do Espírito Santo, sem com que a nossa liturgia fique à frente disso. O que eu quero dizer é que nós precisamos romper com a nossa liturgia. Nós temos que ter, sim, a organização, tem, sim, os protocolos litúrgicos, mas temos que ter essa sensibilidade. Quando Deus ele quer mover ali, 3 louvor, vai para 1. E dependendo de um, não vai para nenhum. É deixar o Espírito Santo usar na pregação, na palavra, no derramamento, no avivamento, porque eu sei que nisso Deus ele vai curar, ele vai ativar muitas pessoas, muitos ministérios, a partir disso. Então eu estou como uma brasa viva, pastor, incendiado. Já entendendo, né? Muito bem, pastor, eu quero fazer uma pergunta para ti. A Bíblia diz que nos últimos dias o Senhor vai voltar a reerguer o tabernáculo de Davi, que estava caído. Eu entendo que é um novo tempo que está vindo, né? Porque todos os avivamentos, ele nasceu no momento do caos. No momento que tudo estava desestabilizado, é justamente ali, vocês entendem, que vem o avivamento. Você hoje pastoreia Deus Vivo Central, e há alguns anos pastoreia.
mas eu tenho certeza, seu coração, né, não cabe nessa serra, precisa de um espaço maior. Você vê também que Deus está em todas as esferas da sociedade. Deus está forjando uma sociedade, eu diria mais preparada para o que está por vir. Porque a gente tem a tendência de olhar para o caos, de olhar para o problema, de olhar para os movimentos que de uma certa forma tenta desestruturar o sistema. Mas a visão da igreja, eu acho que é uma outra. Você entende, você na igreja central, você está aqui em Londrina, no meio dessa cidade tão grande, que eu estou aqui num bairro, né, pastor? Mas enfim, você vê que vem um tempo novo para nós aí, pastor? Sem dúvida, pastor Wilson, e esse é um assunto muito importante, que eu quero trazer então uma contribuição aqui, que acredito que poderá ajudar a todos nós, né? Nós, nesse cenário todo, que embora ele é muito difícil, ao mesmo tempo ele constitui-se um campo missionário para a igreja trabalhar, tanto nas missões urbanas, quanto nas missões pelo mundo afora. E nós, como denominação, vivemos um tempo muito bom. Hoje as igrejas são independentes, os pastores têm uma liberdade para administrar suas igrejas locais, com sua diretoria local. Temos essa união de espírito, união de aliança, de unidade cristã, pastoral que nós temos para trabalhar juntos numa mesma visão de reino. Mas embora administrativamente há uma liberdade e cada pastor tem a condição hoje de traçar as suas metas. E a pergunta que o pastor Wilson fez ao pastor Natalino, fiquei também com vontade de falar um pouquinho sobre a nossa perspectiva de futuro e está alinhado com o que o pastor me perguntou agora, né? Então vou falar como fazemos na Igreja Central só um pouquinho, né? E espero que de repente isso contribua de alguma forma. A maioria dos nossos pastores estão muito focados, estão muito avançando, né? Mas, de repente, para alguns vai fazer muito sentido o que eu vou falar, e isso é importante também porque um líder precisa realmente ter um destino, ter um foco, ter uma meta, ter objetivos bem definidos, né? Na Igreja Central, nós temos lá como lema ser igreja todos os dias, em todos os lugares. Temos 4 pilares que a gente vem trabalhando, que é ganhar, né? Integrar, capacitar e depois enviar, né? Trabalhamos com as nossas células e também os nossos cultos, né? Dentro do templo, né? Isso a gente tem feito. Os membros chegam, nós temos um curso chamado Bem-vindo à Família, que a gente passa para todos aqueles que chegam. Depois, eles fazem um curso de fundamentos, onde a gente procura fundamentar todos os membros a doutrina, a visão da igreja e assim por diante. Aí vem os cursos de capacitação que a gente tem, mulher única, homem ao máximo, curso para casais, para educação de filhos, para gestantes, de finanças, e uma série de cursos que nós temos disponíveis, cursos de capacitação para preparar o povo de Deus com maturidade para eles caminharem e servirem como igreja. E aqueles que querem se aprofundar, nós temos lá o Cetro com teologia, cursos livre, uma teologia mais básica, uma graduação já reconhecida pelo MEC, em parceria com a Unifil, que é uma universidade aqui de Londrina, e temos a pós-graduação. Então estamos, graças a Deus, com mais de 100 alunos cursando no Cetro, fazendo entre o curso livre, a graduação e a pós-graduação. Então assim a gente está colocando uma visão para a igreja, para que ela trabalhe absorvendo todo esse conteúdo que está disponível através desses cursos e enfim, tudo que já falei aqui, e sobretudo cumprindo a sua missão como igreja, indo e evangelizando, discipulando, né, envolvendo-se em ações a nível de cidade. Eu faço parte do Conselho de Pastores, temos apoiado todas as iniciativas do Conselho de Pastores em unidade, em questões de movimentos na cidade, promovendo a unidade da igreja. Então, nós precisamos, como liderança eclesiástica, ter essa visão, para que nós, como igreja, avancemos rumo ao futuro. Estamos preparando agora, graças a Deus, a construção do prédio para o Cetro e para o projeto social Minha Semente. Esse ano ainda, se Deus quiser, nós vamos começar a levantar o prédio lá onde vai
vamos ter melhores instalações para a nossa escola teológica e também as ações do projeto Minha Semente. E falando do pastor Adriano em Arapongas, né, vamos mandar aquela estrutura ali, que está ali na propriedade da Deus Vivo Central, lá para o terreno de Arapongas, que vai ser uma bênção lá para Deus Vivo de Arapongas. Então, estou falando um pouquinho do que nós estamos trabalhando para fazer. Então, acredito que é um foco, é uma definição de visão. A igreja tem entendido que é por esse caminho que nós estamos trilhando, e isso eu penso que é fundamental, que cada pastor na sua respectiva igreja mostre para a sua liderança, para os seus membros, o caminho que percorre, a fim de nós cumprirmos nossa missão como igreja de Deus, pastor Wilson. Riqueza, pastor Jurandir, amados que estão nos acompanhando, essa é a verdade, né? No meio de todas as situações que o mundo se enfrenta, que todas as igrejas enfrentam, conosco é diferente, mas a visão, o propósito está acima. Eu sempre digo uma frase minha, né? Heresia segundo o Wilson Dedinho. Eu não consigo ver o problema, apesar de eles existirem. O que você quer dizer com isso? Um dia minha esposa perguntou. Os problemas, já citei, eles estão aí, mas Deus os coloca acima dos problemas. E tudo que passou onde mencionou é um sonho, é um projeto, né? Agora veja bem que ele está solidificando as suas bases ali, preparando, por quê? Porque é um sonho, é um projeto, né? Que Deus abençoe, que Deus continue lhe usando, como os demais também, e a gente indo em frente para o propósito, aquilo que Deus confiou nessas mãos. E a gente mencionou o pastor Adriano, é claro que é vontade de mencionar a todos. Você, pastor, conforme diz o pastor Natalino, nos ouvindo, talvez fala, puxa vida, estou aqui sozinho, nessa cidade, maior ou menor, nesse cantinho da cidade. Deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus está nesse cantinho, Jesus está aí com você. Há 32 anos atrás, eu estava, quando eu menciono a garaginha, é só para você entender que é uma história. Jesus, ele está numa manjedoura, né? As pessoas viam só um menino, só via um menino enrolado ali em fralda, né? Mas ali estava o nosso Salvador. Só via Moisés dentro de um cesto, né? É isso aí, só via Saulo como Saulo. Mas o homem desce lá, tiraram ele lá pendurado por um cesto, mas ali tinha uma faculdade, ali tinha uma universidade, ali tinha literatura. Enfim, quando nós assim compreendemos, então nós estamos entendendo que Deus quer nos levar, eu diria, a outros níveis. E Deus vai fazer, pode ter certeza disso. Gente, ó, já são 11 horas e 36 minutos. Daqui para frente eu vou começar a cobrar, hein? Mas vamos lá então, André, bem resumidamente, vou começar aqui pelo Jefferson, né? Suas palavras de consideração, por gentileza. Amém, pastor. É muito bom a gente estar nesse bate-papo aqui, como acrescenta, né? Assimilamos todas essas palavras para aplicar, ouvir o pastor Jurandir, ouvir o pastor André, pastor Júlio, o senhor, meu pastor Natalino, isso acrescenta muito na nossa vida. E a respeito do que estávamos falando agora há pouco sobre as escrituras não ter essa necessidade de ser atualizada, o Billy Graham dizia que a Bíblia é tão atual ou mais atual do que o jornal que você vai ler amanhã. Então a Bíblia, ela é a palavra de Deus, que é viva e que é eficaz, e Deus, em sua onisciência, ele já sabia que nós estaríamos reunidos aqui, de todos esses aparatos que seriam utilizados para que nós pudéssemos aqui contribuir. E você que está nos acompanhando, que está nos ouvindo, guarde tudo isso no seu coração, e que essas palavras que aqui foram compartilhadas sirva de impulsionamento para a tua vida espiritual, para o seu ministério, você pastor, para a sua congregação. Eu quero agradecer, né, por estar aqui e aprender tanto com vocês aqui. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um dos pastores, dos nossos ouvintes. E é isso, pastor. Obrigado, gente. Pastor Natalino, suas considerações. Queria ter bem mais tempo, mas vamos marcar outras dessa. Vamos sim. É um privilégio poder ter estado esses 32 anos vendo os desdobramentos, o crescimento, as conquistas da igreja. E estar aqui nesse momento é um resumo de tudo aquilo, falando, sonhando. Eu me lembro do apóstolo Paulo, em 20 e verso 24 de Atos: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra a minha carreira
e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Você citou aí, Paulo carregava em si uma faculdade, era um poliglota, dupla cidadania, um homem que Deus escolheu, e agora no fim da sua vida, ele diz para o seu discípulo Timóteo: quando você vier aqui em Roma, não se esqueça de trazer os livros e principalmente a Bíblia. O homem estava no seu finzinho, mas havia uma chama, um desejo de continuar cumprindo a missão. Que isso esteja na sua vida, querido irmão, você que está nos ouvindo, a cada um de nós, que essa chama do Espírito, que essa vontade de conquistar mais, de avançar mais no Senhor, seja uma constante, e é uma alegria em saber que você está aí do outro lado, recebendo essas palavras, e se de alguma forma as nossas palavras acende ainda muito mais essa chama, então dá de mão, juntos somos mais fortes, e sei, pastor Wilson, que o Senhor tem muito mais para as nossas vidas e para a nossa igreja. Glória a Deus. Pastor Júlio. Cada um aqui em suas igrejas, né? Mas é um corpo só, é uma noiva do Senhor Jesus Cristo. E temas relevantes aqui que infelizmente, pastor, ficou só aqui nesse pequeno aperitivo, né, pastor André? A política que deve ser discutida. Eu sempre falo que a política não é ruim. Ruim é aquele político que a gente coloca lá e às vezes se corrompe, né? Então tudo deve ser discutido, o crescimento de igreja, as transições, pastor André, muito bem pontuado aqui, vários assuntos riquíssimos que nós poderíamos, tanto aqui de forma online, né, ao vivo, ou também nos privados, nos juntar pastores, né, de todas as denominações e conversarmos para o maior crescimento da igreja. Isso também, pastor André, é sinal de avivamento e de que a igreja está unida em um propósito, discutindo temas relevantes para o avanço do reino de Deus. Obrigado, pastor Wilson, obrigado à mídia, parabéns por vocês, obrigado aos pastores por aqui estarem conosco. Pastor Joandir, suas considerações finais, agradecendo já, pastor. Sim, pastor, quero considerar muito aqui, agradecer ao Serginho, né, tá aí toda essa equipe, agradecer e parabenizar pelo trabalho, e também parabenizar, viu, pastor Wilson, de novo, né, já falei isso aqui, acho que foi na segunda-feira, né, que eu tive uma oportunidade aqui, né, quero louvar a Deus e parabenizar, pastor, mesmo de coração, né, pelo trabalho que está sendo feito, pela forma que a igreja está sendo administrada, pela condução do evento, pela organização, sabe? Está muito bonito, né? Ungido, direcionado, a presença de Jesus, né, é notável. Então eu só tenho a louvar a Deus e agradecer e considerar tudo isso, né? Porque é bênção de Deus, é um sinal da presença de Jesus andando conosco, né? E também consideração a todos os pastores. Essa fala que eu dei aqui anteriormente, né, a gente sempre lembra de todos os pastores da igreja, né? Nós não fazemos nada sozinhos. Se a gente anuncia algum progresso, é porque nós tivemos uma base anterior. Nós tivemos todo um acompanhamento, é todo um caminhar juntos por longos anos. E a gente vai construindo e celebrando os frutos, mas a igreja toda faz parte disso. Então, nessa hora, vem na minha mente o pastor Carlos, lá em Paranavaí, vem na minha mente as zeladoras da igreja, vem na mente da gente todos, o Deli, né, pastor Wilson, que ajudou a construir praticamente todos os templos da igreja. Então passa um filme na nossa cabeça, né? O pastor Natalino, quanto tem contribuído para Deus Vivo Central, com suas participações, o pastor Wilson, né? Todo o ministério, quanto foi tão relevante e para tudo isso que a gente vê acontecer e sendo executado no ministério, não é? Então a gente observa tudo, né? A trajetória do pastor André, do pastor Adriano, e de todos aqueles que direto ou indiretamente fizeram parte e fazem parte da Deus Vivo, né? Então, quando o pastor falou assim de considerações, veio para mim, além de considerar aqui o momento do programa, mas uma consideração assim geral,
sabe, geral, as nossas pastoras, as esposas dos pastores, o pastor Luiz, a pastora Maria, né? Todos os nossos pastores que são militantes nessa causa. Então, a Deus Vivo completa 32 anos e a gente sabe que é uma história linda, né? É uma história linda e que nós temos gratidão em falar e temos o zelo para não perdermos o foco de dar sempre a Jesus toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque Ele é o dono de tudo e de todos. Então, eu finalizo com estas palavras e vontade de falar mais, mas não dá mais tempo, né? Deus abençoe, obrigado a todos. Obrigado, pastor Jurandir, obrigado, tá? Pastor André, suas considerações também, viu, pastor André? E depois vamos encerrar orando com você, mas depois me devolve para a senhora depois. Vamos Amém. lá. Bom, também quero poder externar aqui a minha gratidão, a alegria de poder estar aqui nessa manhã, de alguma forma poder contribuir, trazendo algumas lembranças e algumas palavras também. É muito importante, creio que, conforme o pastor Jurandir falou também, externar isso, né? Ampliar essa nossa gratidão, esse nosso agradecimento a tantos pastores e tantas pessoas, pastores, que também têm um apreço pelo ministério, que às vezes nem é da instituição, mas que receberam talvez um aconselhamento, né? Talvez passou lá na Deus Vivo Central, em Curitiba, em tantos lugares, e se conectou com a gente de alguma forma. Então, esse agradecimento estende a todos, né? O pastor Jurandir falou do Deli. Interessante que o Deli, ele construiu não sei quantos templos, né? E hoje o neto dele está ali, ó. É um cameraman. Põe lá, Serginho, o pessoal ver. O Vitor, você vê a transição, o que é questão do tempo, né? Então, o neto do Deli está ali, hoje trabalhando, servindo na tecnologia. Verdade. Então, assim, você que esteve conectado com a gente até agora ou vai assistir depois, que Deus abençoe vocês por esse tempo de vocês estarem aqui com a gente e que de alguma forma o que foi falado aqui possa talvez dar um start em alguém, né? Eu vi o Márcio falando assim, eu vou para Santa Catarina, então já tem lá um... Mas tantos outros, né? Tantas pessoas que podem ser ativadas nos seus ministérios e que Deus possa alcançar vocês poderosamente. Se Jesus não voltar, que dê longa vida, né? Mais 32 anos e assim por diante. Conservem vocês e nós que somos mais novos, somos privilegiados de poder caminhar pertinho de vocês, sempre aprendendo e sendo nutrido também pela unção e pela experiência que vocês carregam, tá bom? Maravilha, o Márcio está dizendo aqui, né? Opa, Santa Catarina, e eu vou. Ô Márcio, entenda-se que não é para ir para a praia. Ele vai armar uma tenda lá na praia. É para ir para o campo, Márcio. Márcio. O Carlos está dizendo aqui, o Carlão está dizendo também, estão acessando, tal, que Deus abençoe. Olha, o Amadeu está aqui, ó. A paz do Senhor, amado pastores, servos do Altíssimo. Olha, meu Deus, hein? O nível subiu mesmo. Unidade, juntos somos mais fortes, lindo demais. Pastor Amadeu, abraço, querido, que Deus abençoe, né? E o Monderia está aqui também. Aliás, a Sônia Carnevale está aqui também. A avó. A avó dele, né? E o Neria, como é que é? Sempre foi e continua sendo gratificante ouvir um bate-papo entre homens cheios da graça. Ei, Nerias, que bênção, hein? Maravilha, maravilha. Olha, as minhas palavras finais, queria falar tanta coisa, mas dizer assim, obrigado, Deus, o Senhor, obrigado, pastor André, pastor Jurandir, pastor Júlio, né? Obrigado, pastor Natalino, pastor Jefferson e os demais também, né? Ninguém faz nada sozinho. Pastor André fez menção e eu me lembrei de uma reunião de obreiro aqui que o tema foi quem é o maior? Uma vez Jesus falou isso, quem é o maior? E eu apareço na imagem, aí vem o pessoal tirar foto, o pastor aparece em primeiro lugar na mídia, é o pastor tal. Eu falei, gente, começa a filmar o pastor Luiz lá com a vassoura, lá debaixo daquela árvore. Quem é o maior? E a gente tem que aprender com isso. Eu não faço nada, só esse programa é uma bênção, porque vocês estão aqui. Esse é o nosso entendimento. Pastor amado, você que está nos ouvindo, esse é o nosso entendimento. Acredito que de alguma forma pode lhe ajudar também nessa construção de liderança que você está trabalhando na tua igreja. Esse daqui, eu diria, isso aqui que estamos fazendo é justo, não é para te mostrar, não, é porque nós aprendemos.
para que possa te ajudar nesse desafio que você chora, você jejua, você clama para Ele. E vai acontecer na sua vida, como tem acontecendo nas nossas vidas, tá? Vamos ficando por aqui dizendo para você, à noite estaremos de volta aqui. Pastor André, você pode orar para nós encerrarmos então, por favor? Vamos orar então, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade. Querido Deus, soberano Pai, Senhor, nós queremos te dar graças por esta manhã tão preciosa, onde nós estivemos aqui trazendo lembranças tão preciosas desse ministério que abençoou tantas vidas. Peço ao Senhor que a Tua graça, a Tua bondade continue nos acompanhando, Senhor, nos dando força, sabedoria e direção para continuar apacentando o rebanho do Senhor. Nesses dias tão difíceis, nós sabemos que é desafiador, mas o Senhor está conosco. A Tua unção é que nos habilita a pastorear o rebanho do Senhor com tanto amor e com tanto zelo. Oro aqui para que não só apenas nesse ambiente, mas todos que nos assistem, nos acompanham de perto ou de longe, que esta mesma graça, que esta mesma unção repouse sobre cada um, que seja um tempo de celebração por 32 anos, mas também que seja um tempo de despertamento para tudo que nós ainda iremos viver. Senhor, que a sua graça, que é mais do que suficiente, seja sobre cada um de nós. Abençoa o encerramento deste trabalho hoje à noite. Use mais uma vez a vida do pastor Juliano Fraga, a mensagem que o Senhor já colocou em seu coração, as vidas que estarão aqui presentes. Que seja um encerramento com chave de ouro e em tudo o seu nome seja glorificado e seja exaltado. Assim oramos, te honramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, muito obrigado a todos vocês, obrigado mesmo, né? Mais uma vez lembrando, hein? Hoje, 20 horas, exatamente 20 horas, vamos começar o trabalho aqui, tá tudo bem? A gente chega mais cedo, mas o culto começa às 20 horas. Se prepare e venha preparar também, porque ainda tem uma pequena porção dos livros do pastor Juliano Fraga, e acredito que você poderá se enriquecer dessa literatura aí. Vamos ficando por aqui. Não querendo terminar o programa, mas mais uma vez tecendo aqui, Serginho, competência, meu irmão. Puxa, obrigado, Sérgio, parabéns, equipe. Saldo devedor Deus agora. abençoe vocês, viu? Serginho, aumentou, viu? Muito obrigado. Vai pra churrascaria agora, né, pai? Hein? O senhor vai levar nós pra churrascaria agora, né? Olha só, cobrando no ar assim, né? Meu Deus. Olha lá a mídia, ó, viu? Ele até assustou, André. Ele até assustou. Hein? Queridos, é isso aí, muito obrigado a todos, ficamos por aqui, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto.